Olá, sejam bem-vindos ao nosso 19º dia. Estamos aí já na reta final do nosso tempo de jejum, oração, meditação na palavra do Senhor e louvor a Deus. E hoje nós vamos ler o capítulo 14 de Josué. Eu vou ler um trecho com vocês, quero que vocês leiam o começo e eu vou ler aqui com vocês a partir do versículo 6. Nós vamos falar de um personagem muito interessante. Nós vamos falar de Caleb hoje. Hoje nós não vamos falar de Josué, nós vamos falar de Caleb. Caleb recebe Hebrom. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Quenezeu, Zefoná, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Berneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Berneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, aos 40. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Zefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Eneaquins. E a terra teve descanso da guerra. Vocês viram que aqui várias vezes ele fala, né? Pois fui inteiramente fiel ao Senhor. Vamos ver o que a gente vai aprender com essa história de Caleb? Então, a primeira coisa, vamos lá. Quando Caleb foi enviado por Josué, né, de Cades-Berneia, ele estava com 40 anos naquela época, quando ele foi como espia, né? E um adendo, Caleb, ele é da tribo de Judá, tá? Ele foi o representante de Judá. Se a gente for lá em Números 13, 6, a gente vai ver isso. Então, o que aconteceu? Ele foi lá, ele tinha 40 anos. Então, eles ficaram 38 anos no deserto, depois daquele episódio que eles foram espiar a terra. E aí, eles chegaram em Canaã. E aí, eles ficaram 7 anos ali, mais ou menos, na conquista de Canaã. Então, agora ele estava com quanto? 85, tá? Então, o que aconteceu? Mesmo com 85 anos, é uma coisa que eu quero falar com vocês, né? Ele foi atrás da herança prometida que o Senhor tinha para ele. Ele não desistiu. Ah, já tô muito velho, não vou mais não, já desisto, não sei o que. Não, ele foi lá, olha, cadê a minha parte da herança que o Senhor me deu? Né? E aqui ele fala várias vezes, né? Foi inteiramente fiel ao Senhor. Acho que fala 3 ou 4 vezes, pelo menos 3 eu tenho certeza. Foi fiel ao Senhor, inteiramente fiel ao Senhor. Eu fiquei pensando, será que quando eu tiver 85 anos, eu vou poder falar que eu fui inteiramente fiel ao Senhor na minha vida? Ó, eu tô com 43. Quando ele foi espiar a terra, ele tinha 40. Né? Eu fiquei aqui, Senhor, eu quero chegar aos meus 80, 90 anos, podendo falar que eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Pai, me ajuda. E que as pessoas ao meu redor vejam e falem isso, né? A gente vê que Josué falou isso para ele, né? Porque ele foi fiel ao Senhor, inteiramente fiel ao Senhor. Então, que eu possa dizer de mim mesma, mas que as pessoas ao meu redor também possam ver que eu tenho sido fiel, inteiramente fiel ao Senhor. E aí essa expressão usada, né, em hebraico para definir que ele foi inteiramente fiel, significa seguir ao Senhor por inteiro, plenamente e sem reservas. Então, o primeiro ponto é esse, né? Ele foi inteiramente fiel ao Senhor.
E a gente vê a fidelidade de Deus ao longo do tempo, né? Então a fidelidade de Deus não tem um prazo para acabar, para expirar, não tem data de vencimento, né? 45 anos, gente, se passaram, né? Dos 40, quando ele foi fazer quando ele foi espionar, e até 85 para ele receber. E Deus foi fiel ao que ele disse. E aqui eu quero fazer uma sugestão para você. Anote as palavras que o Senhor tem falado para você, as promessas que você tem recebido. Eu tenho um grupo com meu marido, eu e ele, a gente tem um grupo no WhatsApp, que são as nossas palavras, nossas promessas recebidas. E a gente, sempre que precisa, volta, relembra. Nos momentos mais difíceis, a gente está ali, o que a gente está fazendo mesmo? Vamos lembrar ali as palavras que o Senhor tem sobre a nossa vida. Então, eu quero te sugerir isso, porque às vezes você vai esquecer. O Senhor não vai esquecer, mas você pode esquecer. Então, é importante você ter esses momentos em que você pode voltar, né? Pode ser um grupo no WhatsApp, ou pode ser um caderno, né? Um diário de oração, não sei, né? O que o Senhor tocar, o que você tiver costume de fazer, mas registre as palavras que o Senhor tem dado para você, né? As promessas de Deus para sua vida, porque você vai ver todas se cumprirem, porque o nosso Deus, ele é fiel. E ele continua ali, né? Mesmo com 85, gente, isso aqui para mim, mesmo com 85 anos, ele fala, né? Ele fala assim, eu vou até ler aqui de novo. Aqui no verso 11. Ele começa no verso 10. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Gente, imagina a gente com 80 anos poder falar que a gente está tão forte como quando a gente tinha 40 anos. Meu Deus, isso é muita graça de Deus. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Ou seja, ele está querendo dizer, olha, eu estou disposto a lutar do mesmo jeito como eu lutei aos meus 40. Né? E aí ele fala, eu fiquei pensando, Senhor, às vezes a gente tem uma falsa ideia de que a gente envelhece tem que ficar cheio de doença, que a gente envelhece tem que ficar fraco. Não, olha só, aqui a gente tem um exemplo de Caleb. Com 85 anos, ele tinha o mesmo vigor de quando ele tinha 40. Ele estava tão forte quando ele tinha 40. Então a gente pode tomar posse dessa palavra para a nossa vida também, declarar saúde sobre o nosso corpo, porque eu vou estar com 85 anos, com a mesma saúde dos 40, e eu espero que vocês também, né? Então, que a gente tire da nossa cabeça, sabe, esse pensamento que é muita doença, que é isso. Sabe, assim, a gente não precisa, nós vivemos num tempo, né, com nosso Deus, ele é um Deus de milagres, o nosso Deus nós vivemos num tempo da graça de Deus, então, que a gente possa acessar essa longevidade aqui de Caleb, mas não é só contar em números, mas em qualidade de vida. Eu comecei a fazer um audiobook do Luciano Subirá com um médico que chama 120 até os 120 anos, uma coisa assim. Tá no Spotify depois, né? E eu falei, meu Deus, é isso, né? Hoje, aos 43, eu tô melhor do que aos 40. Então, eu creio nessa palavra do Senhor para nossa vida, que Ele também quer curar o nosso corpo, não só a nossa alma e não só o nosso espírito. A gente não precisa viver dissociado, né? Como se o nosso corpo tivesse sempre que morrer, porque são as nossas vontades, mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o Senhor também, né, para a gente cuidar do nosso corpo, para que a gente possa, com a graça de Deus, chegar como Caleb aos 85, com o mesmo vigor dos 40. Amém? E aí ele pega e faz um pedido muito ousado, né? Ele fala assim, me dá aquela região montanhosa de Hebron. O que foi Hebron? Foi aquela terra que ele pisou, né? Ele saiu de Cades Barnea e foi lá e viu essa terra. E foi aquela terra que todo mundo ficou morrendo de medo. Por quê? Porque tinha os Anaquins, que são gigantes. Então ele pediu uma terra, né? Que era aquela terra que os espias ficaram morrendo de medo. Então ele está pedindo, olha, me dá essa terra. Me dá essa terra. Ele já sabia que ele teria que lutar. Aqui ele fala, ó. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Ou seja, ele pediu uma terra que eles ainda não tinham conquistado e uma terra sabendo que ele teria que lutar para conquistar a terra.
E mesmo assim ele pediu, por quê? Porque o Senhor já tinha dado a palavra para ele lá, ele confiou na palavra de Deus. O Senhor, ele falou aqui, ó, porque se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então ele fala, olha, pode me dar essa terra, eu vou lutar por ela e o Senhor vai me dar ela porque o Senhor já me prometeu. Então ele não pediu uma terra que já tinha sido conquistada, ele pediu o propósito que o Senhor tinha para a vida dele, que era esse. Ele não quis uma facilidade, ele quis o propósito para a vida dele, o que o Senhor tinha prometido para ele, mesmo sabendo que ainda tinha que lutar, né? E que era lutar contra gigantes. Então, esse fato dele pedir essa terra, né, mesmo sabendo de tudo isso, a gente vê como ele estava disposto mesmo e ele entendeu o propósito. É uma fé madura, né? Que sabia que não era só atrás de facilidades, mas sim do propósito que o Senhor tinha para a vida dele. E aí ele fala, né, que ele recebeu a herança. Aqui no verso 13 fala assim, então Josué abençoou Calebe. E fala lá, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Ele afirma isso. Então a gente sabe que a herança é uma graça de Deus, a gente recebe, né? Foi dada por Deus, mas que pra gente tomar posse plena da nossa herança, precisa de perseverança, obediência e fidelidade. Que aqui é uma marca de Calebe, ele foi inteiramente fiel ao Senhor, e fala isso várias vezes no texto. E por fim, depois teve um descanso, né, após a fidelidade dele, que aí esse capítulo encerra assim, ó, e a terra teve descanso da guerra. Então, depois disso veio a paz, né, veio a calmaria ali na vida dele. E eu quero declarar isso sobre nós, que nós tenhamos o vigor de Calebe, que nós tenhamos a convicção que não importa quantos anos, que o Senhor vai cumprir tudo que Ele prometeu na nossa vida, que nós vamos ter vigor, para desfrutar, nós vamos ter saúde, né, e que nós vamos continuar inteiramente fiéis ao Senhor. Que essa seja uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua, que as pessoas olhem e falem, a Luciana foi inteiramente fiel ao Senhor. Cada um de vocês aqui que está ouvindo esse vídeo, né? Você fale seu nome e fala, eu vou ser inteiramente fiel ao Senhor. É isso que eles vão falar de mim. Amém? Que o Senhor os abençoe. Até amanhã.